Olá, estamos em mais um Conversa Franca de hoje e o assunto que nós vamos abordar eu acho que é um dos assuntos que vocês mais pedem, que é sobre relacionamento. Hoje a gente está vendo que existem muitos casais desfuncionais. Quando a gente fala desfuncional é que está fora da sua função. Então, às vezes as pessoas falam, essa palavra é feia ou é forte. Sim, mas ela tem um significado importante. O desfuncional é estou fora da minha função. E aí quando você fala que a gente está vendo muitos casais desfuncionais, casamentos, noivados, se tiver noivado e namoro, gente, já é um alerta para você prestar atenção aí o que você pode melhorar, o que você e o seu namorado, se vocês pensam, né, em uma vida juntos, eu acho que é uma boa dica para vocês pensarem realmente se estão tomando a decisão certa. Porque hoje o relacionamento, primeiro que o relacionamento é feito por confiança, admiração, parceria, são vários fatores, amor principalmente, começa com amor e a gente vai desenvolvendo, né, essas outras questões aí durante o namoro. E aí a gente vê que muitos casais, eles estão desfuncionais porque eles estão desempenhando papéis diferentes, errados. Não existe também, não posso falar que existe certo e errado, porque não existe uma regra para relacionamento. Eu acho que o relacionamento ele é muito único e aí tem as combinações, os contratos que vocês têm e a gente tem que respeitar isso, né? A gente não pode impor nada, nem a gente pode dizer, não, você deve fazer isso ou deve fazer aquilo. Principalmente como psicóloga, eu sempre falei para os casais que eu acho que tudo é um combinado e tudo é um acerto. Se você está satisfeito e feliz assim, ok, ninguém tem que botar o dedo no relacionamento de vocês. Mas como a gente pode que postura que a gente deve ter quando a mulher está desempenhando um papel que seria muito mais um papel do homem e o homem um papel da mulher. E a gente fala isso também em relação a como ser pais e mães, né, em vários aspectos. E aí o relacionamento hoje, na verdade, o homem ele tem um papel muito importante no relacionamento e a gente tem que respeitar isso, né? O homem é é a pessoa que tem a decisão, o homem é quem realmente consegue enxergar à frente, o homem é que traz a inovação, o homem é que traz a direção para a família, para as decisões que vão acontecer. A mulher ela é muito mais a emoção, é muito mais o carinho, é muito mais o afeto, é muito mais a conversa, principalmente com marido e filhos, né? É muito mais uma apoiadora, né? E o homem é aquele que está sempre puxando a família para frente. E hoje a gente tem visto papéis invertidos, a gente tem visto homens um pouco mais passivos e mulheres muito mais ativas. E isso é um pouco preocupante porque com o passar do tempo e a longo prazo, isso pode gerar algum problema maior no seu relacionamento. Por quê? Porque você não está naquele papel que você tem tranquilidade, domínio para exercer. Porque nós somos mulheres, temos características femininas. Os homens têm características masculinas. Então, quando você está desempenhando um papel masculino, você não está no seu tamanho, né? A minha psicóloga sempre fala isso para mim, acho que foi nos grandes aprendizados que eu tive com ela, é que a gente tem que estar sempre do nosso tamanho. Qual é o meu tamanho de esposa? Qual é o tamanho do meu marido como marido? Será que eu estou tentando ter um tamanho maior do que o dele? Ou será que ele está tendo que ter um tamanho diferente do que ele realmente tem, ou menor ou maior do que ele deveria? Tudo isso são reflexões que a gente tem que pensar, porque isso pode gerar conflitos. Muitas vezes os relacionamentos de hoje são relacionamentos que têm tido problemas, que têm tido discussões, que têm tido crises. Por quê? Porque às vezes o homem está muito passivo e a mulher muito ativa. E aí a gente começa a perceber que às vezes que teve uma falta, né? Existiu um período ali de um gap, onde não teve ninguém tomando as decisões e a mulher acabou tomando a frente da situação. Ou ao contrário, ou o homem, ele talvez nunca teve uma atitude muito ativa, existem personalidades de homens mais passivos, e aí a mulher desde o início já impôs ali os gostos dela, a decisão dela, o que ela pensa, como devem ser as coisas. E as coisas não são bem assim, né? Existe uma troca, existe um relacionamento de respeito mútuo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje as mulheres estão muito fortes. Meu marido até fala, ele fala assim, meu Deus, hoje em dia as mulheres têm até que botar um freio, porque senão elas fazem tudo.
porque a mulher tem uma capacidade de multifunções muito grande. E às vezes a gente, sem perceber, vai tomando conta de funções e funções e funções. Quando você vê, você já está tomando conta de muito mais afazeres e de muito mais coisas do que é a sua obrigação e que é o seu tamanho, né? Então, isso pode criar problemas no futuro. Então, até em relação a pai e filho, será que você está no seu tamanho de filho? Será que você está no seu tamanho de pai? Eu fico muito assustada hoje, que às vezes eu vejo relacionamentos de várias idades, de pais e filhos, mães e filhos, de falta de respeito mesmo, né, dos adolescentes, das crianças, batendo no pai, ou desrespeitando o pai, ou xingando o pai. E a gente não pode permitir isso jamais, porque, primeiro, você está descumprindo um mandamento, que é honrar pai e mãe, né? Então isso não se discute. Não importa o que o seu pai já tenha feito ou que a sua mãe já tenha feito, você tem que honrar ele. E a honra, ela vem de você estar ali no seu tamanho como filho. Não é uma honra de falar, ai Lia, mas você não sabe o que meu pai fez. Meu pai já fez coisas horríveis para a nossa família. E aí vai gerando problemas maiores. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é você precisa entender que a honra também vai trazer bênção para a sua vida. No momento que você honra seus pais, você tá obedecendo o mandamento e isso vai vir como honra para você. Isso vem como bênção para a sua vida. E aí isso também no relacionamento, se você está querendo ser maior do que seu marido, ou às vezes trazer uma força que não é sua, que teria que ser a dele, você também está impedindo o seu marido de fazer o papel correto. E você, marido, se também está sendo omisso, ou se você também está deixando a sua mulher ter mais força do que você precisa, como homem, botar um freio nisso, falar, não, agora a decisão é minha. Então isso é uma sabedoria que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, que a gente aprende com os nossos pais. E infelizmente hoje, com essas inversões de papéis que a gente está vendo na sociedade, as coisas estão muito diferentes. A gente estava num voo voltando de uma corrida dele, eu nem lembro mais, acho que era de São Paulo para Brasília. Tinha uma criança que estava chorando muito durante o voo, eu achei que era um bebê. Mas aí eu comecei a perceber, até falei com a Lu, falei, não, mas não tem choro de criança muito pequena, parecia maior. Mas, na hora de pousar, principalmente, o choro começou a aumentar e era um choro com muita raiva. E aí o avião ainda estava pousando, gente, juro, ele estava com a roda assim para bater na pista, a criança saiu correndo no meio do avião, que é uma coisa que não poderia. E aí ela foi até o comissário, esse menino, e a mãe não apareceu. Aí o comissário pegou e falou, você tem que sentar, e tinha um lugar assim mais na frente, botou a criança sentada e esse menino se debatia. No fim das contas, na hora que a mãe, que pousou mesmo, aí a mãe veio, numa calma, assim, numa tranquilidade, que eu já ia estar louca já, se fosse filho meu. E aí ela veio vindo, o menino estava com um coelhinho da Mônica na mão, e esse menino batia na mãe, mas tanto que eu fiquei assim, eu juro, assim, eu fiquei abismada. Porque primeiro, eu não acho que isso é comum, que isso é normal, não vou deixar isso ser normal nunca. E eu vi o desrespeito e a mãe na passividade. E aí, nesse momento, eu vi a mãe não estava sendo mãe naquele momento. Qual é o papel de uma mãe naquele momento? Pôr limite. Não faça isso, não me bata. Não importa quem está lá, não importa quem está vendo. Você tem que olhar no olhar do seu filho, você tem que mesmo que você se abaixe, fale, não faça isso comigo. E pega com firmeza, porque ele tem que entender quem é que está ali como voz de comando. E ela estava bem passiva, e aí ela ficou muito sem graça, assim, mas ela não falou nada, não sei se ela também ficou numa situação constrangedora, mas eu estou dando esse exemplo porque aquilo ali para mim foi o reflexo de como as coisas estão hoje em dia. Os pais, eles estão submissos aos filhos, sabe? Então a gente não pode permitir, porque quando esse menino for um adolescente, esse menino vai bater na mãe e vai machucar, ou ele vai desonrar a mãe de uma forma muito triste, e não é isso que a gente quer e nem isso que a gente aprendeu. Então nós como pais temos obrigação e um papel muito forte, muito grande sobre os nossos filhos. Então a gente tem que ensinar o que é certo e o que é errado. Então você marido, você mulher também tem que ter isso no seu casamento. Olha, não estou gostando, não está legal, vamos mudar, vamos conversar e ter diálogo aberto sobre todas as coisas. E aí você entender que se você está vendo que você está sendo um pouco mais ativa, tira o pé do freio, tira o pé do acelerador e pisa no freio. Diminui um pouco o seu ritmo e deixa espaço para o seu cônjuge agir. Porque muitas vezes a gente age com tanta veracidade, com tanta força, com tanta energia que a gente não permite, não dá espaço para a pessoa.
E aí a gente reclama de coisas que, na verdade, a gente não está nem permitindo que aconteça. Então, às vezes eu estou reclamando que meu marido não faz ou não toma atitude, mas será que eu estou permitindo que ele faça isso? Será que eu estou permitindo que ele tenha essa atitude? Da mesma forma, quando a gente vê marido e mulher brigando de uma forma desrespeitosa, e assim vai. Então eu acho que quando a gente não está no nosso papel, quando a gente não está desempenhando o papel corretamente, as coisas elas começam a acontecer de uma forma ruim, desorganizada, desfuncional, como eu falei no começo, e isso é o que mais gera problema. Então hoje eu vejo muitas mulheres falarem para mim que são mais velhas, Eli, eu não quero casar, não consigo casar, não quero relacionamento, porque dá muito trabalho, porque hoje não existe homem mais como antigamente, que é o homem que realmente toma a decisão. Hoje em dia as pessoas estão diferentes. Então, os homens estão mais passivos e as mulheres mais fortes. Mas será que isso está certo? Será que isso é correto? Então, eu me questiono muitas vezes o que a gente pode fazer para mudar isso. E eu quero deixar esse pensamento para você. Se você percebeu que está começando a criar uma disfunção, sabe, liga a sua luzinha e vai prestar atenção nas atitudes que você deve tomar, desacelera um pouco, deixa a pessoa tomar um pouco mais de atitude. Ah, mas ele não tem atitude nunca. Estava conversando com uma pessoa essa semana que ela estava contando um caso. Ela falou, não, mas ele não tem atitude nunca, ele não vai mudar nunca, ele não vai tomar atitude nunca, ele não vai decidir nada. Quando a gente fala sobre assunto, ele muda de assunto. Eu falei, bom, então se já está chegando a esse ponto, então acho que tem que procurar ajuda. Porque realmente se está trazendo problemas para todos da família e a pessoa não está percebendo e não quer tocar no assunto, então realmente aí tem que buscar uma ajuda, um profissional para intervir naquilo, porque senão o outro vai cansando e uma hora ele cansa de uma forma que ele fala, não quero mais o relacionamento porque não tenho mais esperança de mudança. E não é isso que a gente acredita. Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando melhorar e sempre ser a melhor pessoa que a gente pode ser para aquela pessoa. Eu até falei isso para vocês em outro Conversa Franca desses dias, onde eu falei, se ponha no lugar do outro, né? Se põe no lugar do outro, às vezes também é difícil a pessoa tomar atitude porque já tem alguém que está tomando atitude por ele há muito tempo. Ou vice-versa, ou a pessoa também não está tomando atitude e a gente também permite que isso aconteça, né? Vou permitindo que isso vá crescendo e eu não posso permitir isso. Mulher, se você está tomando muita atitude, se você está batendo na mesa demais, para com isso porque o homem não vai gostar disso. E segundo, você só vai fazer isso quando você estiver no meio de um incêndio. Está no meio de um incêndio, a situação está caótica, eu preciso tomar uma atitude porque a pessoa não vai tomar, ok. Então você vai lá e toma, mas depois você volta, retoma e tenta pensar e analisar o que você pode fazer. Então eu queria deixar essa reflexão para vocês. Sempre lembre, se eu estou sendo a pessoa no tamanho certo, se eu estou fazendo as coisas no momento certo, com o intuito certo, né? Com o intuito de fazer o bem, com o intuito de estar melhorando o meu relacionamento. Então entre no seu tamanho e tente achar a função correta daquele papel que você está desempenhando. Pais e mães, sejam ativos, nossos filhos precisam de limite, nossos filhos precisam de uma voz de comando. A gente não pode deixar as coisas serem invertidas. Eu preciso ensinar os meus filhos os valores corretos, senão eu estou transformando meu filho em quê? Estou criando uma filha que não vai saber tomar conta da vida dela, dos compromissos dela. Eles têm que ter independência, eles têm que ter proatividade nas coisas. Senão, é simplesmente mais um ser que está ali e que não vai ter capacidade de gerir a própria vida. E não é isso que a gente quer. Nós não vamos estar aqui para os nossos filhos para o resto da vida. Então a gente tem que estar aqui gerando esse caminho e abrindo espaço para eles se tornarem adultos com uma segurança interna, sabe, muito grande. A gente tem que criar seres humanos que tenham autonomia, é isso. Filhos autônomos, que realmente saibam e tenham decisões próprias, vontades, e que arquem com as consequências e que saibam que aquilo que eles estão fazendo é o que realmente eles querem. Esse foi a nossa Conversa Franca de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.